O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Senhor, estenda suas mãos sobre nós, para que este programa venha servir de fortalecimento espiritual para todos que dele participam, direta ou indiretamente. Derrame suas preciosas bênçãos sobre os nossos ouvintes e todos que fazemos este programa. Que tudo seja feito, Senhor, para a honra, para a glória e para o louvor do seu nome. Que assim seja. Começa agora o programa 100% Gospel aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Aqui na apresentação, Adalberto Pereira. Na coordenação, supervisão e seleção de imagens, Nilton Moura. As palavras agressivas machucam por dentro sem deixar cicatrizes por fora. Portanto, controle a sua língua. Nossa gratidão a todos aqueles que nos enviaram mensagens de otimismo. Cada mensagem que nós recebemos é um estímulo e um encorajamento para fazermos cada vez melhor a obra de Deus. Que Ele continue abençoando a todos. Gente da gente que se liga na gente, Pastor Marcos Antônio Ferreira Dias, Dr. José Guedes, Arthur Rocha e Dona Lourdes, sua esposa, Orlando Castro, Dona Ceissa, sua esposa, o Lucas e o Mateus, seus filhos, o Genison e Dona Sônia, sua esposa. Um abraço aí para seu filho Kelvin. A todos vocês que estão ligados no programa, obrigado pela preciosa audiência, porque abaixo de Deus, vocês fazem o sucesso do nosso programa. Continuem conosco até o final, porque até lá, coisas maravilhosas acontecerão para o nosso deleite espiritual. E agora chegou o nosso momento de reflexão. Para o programa de hoje, escolhemos o tema Escravos da Ganância. Escolhemos o texto bíblico lá de Abacuque, capítulo 2, versículos 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Na vida humana, a ganância é sinônimo de ambição. É também um ganho ilícito. O ganancioso visa lucros excessivos. O texto lido em Abacuque 2, 4 e 5, notamos nele que a soberba, ou seja, o orgulho exagerado, a arrogância, não tem uma alma reta.
Deus ordena ao profeta Abacuque escrever e gravar numa tábua sua visão, de forma que todos possam ver, mesmo passando correndo. Mesmo que a pessoa passe rapidamente, mesmo alvoroçada, ela tem que ler aquela palavra que está escrita por Abacuque. Aqui é um convite ao arrependimento. Deus avisa através do profeta que o povo de Judá será castigado no dia da ira do Senhor. Daí, o convite para que se arrependam e voltem para Deus. A situação é essa. Quando as pessoas se afastam de Deus, porque presta atenção, Deus não se afasta da pessoa. Quando a pessoa se afasta de Deus, a tendência é praticar o mal. A vida desmorona, desintegra, não tem mais sentido. Não tem mais como viver em paz, nem consigo e nem com as pessoas. Então, Deus manda que aquelas pessoas se arrependam e diz que o povo de Judá será castigado no dia da ira do Senhor. Voltem para Deus. Este é o convite que é feito pelo profeta Abacuque por ordem do Senhor. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro. Ele considera o sepulcro como um local sempre aberto à espera de suas vítimas. E é um destino do qual ninguém se desvia, do qual ninguém se livra. Também a boca escancarada da ganância é comparada à morte, que não se farta e sempre está à procura de novas vítimas. É triste, é um perigo. Por isso é preciso que sejamos cuidadosos. A ganância transforma o ser humano em eterno sofredor, pois no caso de não conquistar o impossível, ele pode chegar à loucura. Não são poucos os que ceifam a própria vida. A ganância é isso. Muita gente, quando não consegue alcançar o seu objetivo, realizar os seus sonhos, aquele ganancioso, porque Deus não está contra você lutar pela sua sobrevivência, pela sobrevivência da sua família. O que nós estamos tratando aqui é você querer coisas em exagero. Além daquilo que você merece ter. Ser ganancioso é ter a vista grossa, vista longa para as coisas que não lhe pertencem. O ganancioso, ele não pode ver ninguém crescendo. Ele se revolta, ele até adoece se uma pessoa comprar uma camisa nova. Ele é invejoso também, porque a ganância e a inveja andam lado a lado. A ganância transforma o ser humano em eterno sofredor, pois no caso não conquistar o impossível, ele pode chegar à loucura. Em Provérbios, capítulo 11, versículo 6, Salomão diz que a justiça dos retos os livrará, mas na sua maldade os pérfidos serão apanhados. Em outra tradução está escrito: a honestidade livra o homem correto, mas o desonesto é apanhado na armadilha da sua própria ganância.
Em sua carta aos crentes da igreja de Roma, o apóstolo Paulo diz, presta atenção, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Isso está escrito lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 28 a 31. Olha só o que Paulo cita. Cheios de toda injustiça, praticam coisas inconvenientes, é malicioso, avarento, maldoso, é invejoso, é homicida, gosta de contendas, é maligno e difamadores, são caluniadores e por isso eles são aborrecidos de Deus. Você já pensou a pessoa ter todas essas qualidades negativas? E o pior de tudo isso, Deus aborrece todas essas pessoas, todos esses que praticam essas iniquidades. Ainda mais, preste atenção você que acha que é o dono da verdade. Está incluso aí o desobediente aos pais, o insensato, o pérfido, aquele que não tem afeição natural, aquele que não tem misericórdia. Não pense que você está livre disso. Aqui, Deus age contra o homem que dele se distancia. Ele foi entregue pelo próprio Deus a comportamentos reprováveis. Eles passaram a praticar atos inconvenientes. É por isso que as pessoas dizem assim, Deus é tão bom, Deus é um Deus de amor, e por que permite que o homem seja tão mau, pratique o mal? É por isso, gente. É por isso. Porque Deus não fica feliz, Deus não fica satisfeito diante de pessoas que têm essas qualidades negativas. Então, Deus também é justiça. Olha aí, onde entra a justiça de Deus. Estão vendo? É aí onde entra a justiça de Deus. Porque Deus é bom, Deus é amoroso, Ele é misericordioso. Pensa contigo aí, quantas vezes você tem se livrado de coisas perigosas pela ação da mão de Deus? Quantas e quantas vezes? Aí quando você pratica um erro, quando já esgota a paciência do Senhor, que Ele age contra você, dá um puxão de orelha, aí você se revolta. Ah, mas Deus é tão bom porque fez isso comigo. Olha para dentro de você e veja o que você praticou antes para que Deus agisse contra o seu comportamento. Pense nisso. Aqui está uma lição que você deve atentar para ela com muito cuidado, com muita atenção. O que nos entristece é sabermos que a ganância também penetra nas igrejas evangélicas. Pastores não pensam duas vezes em deixar a igreja em busca de melhores salários. Outros, mais gananciosos, deixam de prestar assistência ao rebanho do Senhor para queimarem as pestanas, estudando para doutorados e mestrados. Estes nunca são levados
pelo Espírito Santo para uma igreja do interior ou até mesmo de uma congregação. Ou seja, fazem mestrado e doutorado visando um melhor status e, consequentemente, um salário pomposo. As igrejas estão invadidas por pessoas contaminadas pelo vírus da ambição. Pessoas que se tornam escravas da ganância. Esses são chamados de mercenários pelo próprio Jesus Cristo. Não dá para entender no Espírito Santo que só leva pastores para grandes igrejas. A opulência de muitos são provas incontestes de que os mercadores da palavra se proliferam de forma assustadora. Precisamos, como crentes, prontos a resgatar o respeito e a credibilidade do Evangelho, vivermos em plena comunhão com Deus e levar uma vida de constante oração. Esta é uma responsabilidade que muitos não conseguem assumir por acharem pesada demais. Pense nisso. Medite nisso. Reflita sobre isso. E que Deus te abençoe. Gente da gente que se liga na gente. Família Holanda, meu querido amigo Eliezer Holanda Filho, a dona Gláucia Holanda, sua esposa, obrigado pela preciosa audiência. Seus filhos Dário, Keila, Pablo, continuem ligados na gente e divulgando o nosso programa aí na Veneza Brasileira, nossa linda Recife, capital, Pernambuco. A Gláucia Maria, Yaya, Carol, Du, Gabi, obrigado a vocês também pela audiência. As irmãs Silene e Cildani Medeiros, lá em João Pessoa. Meu primo Dário Claudino, em Santa Rita. A Nininha, o Guilherme. Um abraço a todos vocês. Continue ligados aqui no programa 100% Gospel, porque abaixo de Deus, vocês fazem o sucesso deste programa. Meus amigos, é o seguinte, hoje o nosso programa, com muita alegria, vai atender a uma sugestão da nossa ouvinte Natália Souza. Ela reside aqui no Distrito Federal. E ela nos sugeriu a música A Escolha de Deus, na belíssima interpretação da pastora e cantora Jamila Mohamed. Vamos atender, Nilton, a nossa ouvinte, a Natália Souza. Obrigado, Natália, por participar do nosso programa. É muito bom quando as pessoas sugerem assim, uma música e que nós temos condições de atender a esse pedido. Então vamos aí com a belíssima interpretação de Jamila Mohamed, com a música A Escolha de Deus. É com você, Nilton. Estava ele cumprindo seus deveres de pastor. Não tinha um corpo de guerreiro, nem a beleza de um rei. Não era o maior dos filhos,
Deus era conhecido por viver a sua fé, seu coração sincero, sua vida cheia de unção, seu louvor ungido tocava qualquer coração. Onde um homem solteiro, menino, Deus era um rei. Se escolhe pela sua aparência, Deus vai muito mais além. Os seus olhos podem ver o que vai no coração de um fiel. Uma escolha de Deus ninguém contesta, ninguém pode impedir. Quando Ele escolhe, determina o que vai ser. Não adianta esconder, onde esquecido já está. Ninguém valor algum te dá, mas Deus muda o quadro pra ninguém entender. E o projeto que Ele tem então vai acontecer, porque Ele tem todo o poder pra escolher. Você é uma escolha de Deus. Você é uma escolha de Deus. Ninguém rouba a sua vez. Escolhido, selado, comprado pelo sangue de Jesus. Não adianta esconder, onde esquecido já está. Ninguém valor algum te dá, mas Deus muda o quadro pra ninguém entender. E o projeto que Ele tem então vai acontecer, porque Ele tem todo o poder pra escolher. Você é uma escolha de Deus. Você é uma escolha de Deus. Ninguém rouba a sua vez. Escolhido, selado, comprado pelo sangue de Jesus. Você é uma escolha de Deus. Bem, meus amigos, esperamos que a Natália tenha ficado satisfeita ouvindo a música e a cantora de sua preferência. Façam como a Natália. Mandem suas sugestões e com muita alegria, e na medida do possível, atenderemos ao seu pedido. Abaixo do nosso glorioso Deus, vocês fazem o sucesso do nosso programa. E aproveitamos para dizer que se você tem algum trabalho para apresentar, desde que seja para a glorificação do nome de Deus, do nome do nosso Senhor, mande para que ele seja divulgado aqui no 100% Gospel. O Nilton está colocando aí o seu endereço para você entrar em contato com ele. Mande a sua mensagem de texto, mande o seu trabalho e nós estaremos divulgando aqui no nosso programa com toda alegria, tá bom? Seja um solo, um dueto, um terceto, um quarteto, um coral, um instrumental. Manda pra gente, mostra o seu talento.
para que nós possamos divulgá-lo aqui e para que ele chegue ao conhecimento de todos os nossos ouvintes, tá bom? Estamos esperando a sua participação. E aqui vai mais aquele recadinho que nós costumamos mandar para você. Jesus Cristo vai voltar. Vai. E não adianta você duvidar. Não adianta você dizer que nós estamos querendo atemorizar, que nós estamos exagerando. Não é invenção nossa, não é criação nossa. É uma promessa que Deus fez e que falta ser cumprida. Jesus Cristo vai voltar. E a volta dele não depende da minha vontade e nem da sua vontade. Agora, um alerta que nós fazemos para você. Eu vou até me aproximar mais aqui. Um alerta. Muda o teu comportamento. Aproveita enquanto Deus está dando essa oportunidade a você. Deixa essa vida de adultério, de mentiras, de vícios, de ganância, de vingança, de egoísmo, de prepotência, de arrogância. Se arrependa dos seus maus caminhos, volte a sua vida para a presença de Deus, siga os passos de Jesus Cristo, atente para os ensinamentos das Escrituras Sagradas e esteja pronto para ficar ao lado direito de Jesus Cristo e ouvir dele esta linda mensagem, este lindo convite. Vinde a mim, benditos do meu Pai. Não queira estar do outro lado, do lado daqueles que vão ouvir essa triste mensagem de Jesus Cristo. Apartai-vos de mim, malditos. Jesus Cristo vai voltar. E a pergunta que nós te fazemos é esta: de que lado você quer ficar? Do lado daqueles que vão ouvir vinde a mim, benditos? Ou do lado daqueles que vão ouvir apartai-vos de mim, malditos? A escolha é sua. Depois não vá dizer que ninguém lhe avisou. Deixa de ser teimoso. Segue a Jesus Cristo. Deixa essa vida de pecado, de angústia, de desânimo, de desgraça. O convite está feito. A escolha é sua. Gente da gente que se liga na gente. Um abraço aí para o Oswaldo Costa, Dona Hilda, sua esposa, seus filhos Antônio Carlos e Petrônio. Um abraço aí para Roque, Dona Maria, sua esposa. Para o pastor Valdemir Souza, sua esposa Luziete. Para o seu Isaquinho, Dona Valdemir. Um abraço a todos vocês aí, tá bom? Continuem ligados na gente. Meu amigo Zequinha também, aí amigo do Oswaldo Costa, né? E vai sempre lá na casa do Oswaldo bater aquele papo bem gostoso, tá bom? E agora chegou o momento de prestarmos uma homenagem a uma cidade brasileira. Nossa homenagem hoje vai para Itaqueri da Serra, localizado no município paulista de Itirapina, e com uma população de apenas 270 habitantes. Trata-se de uma das mais belas regiões do estado de São Paulo. Talvez você nunca tenha ouvido falar em um lugar tão aconchegante e repleto de atrações, pronto para deixar seus visitantes boquiabertos. O distrito está localizado a 18 quilômetros da cidade de Itirapina. Sua fundação foi em 1781, mas o local já existia antes, no ano de 1780. Os itaquerienses têm muito orgulho de ter nascido em um lugar com tantas belezas naturais, e cujo nome tem origem tupi, que significa Rio da Pedra Adormecida. Antigamente,
O local servia de parada e repouso dos bandeirantes que por ali passavam em busca de ouro. Este local foi fundado no ano de 1781 com o nome de Sesmaria do Itaqueri. As primeiras casas e os primeiros prédios ali construídos em 1933 tiveram como seu precursor o Dr. José Inácio Ribeiro Ferreira. Ele era secretário do governo de Martim Lopes Lobo de Saldanha. De início, o povoado recebeu um grupo de colonizadores portugueses vindos da Ilha da Madeira. Já no ano de 1840, começaram a chegar os primeiros grupos de escravos vindos da África. Em 1880, teriam chegado os imigrantes italianos. Entre os anos de 1885 e 1887, a Companhia Rio Clarense iniciou a construção de uma ferrovia que ligaria a estação de Visconde do Rio Claro até a cidade de Jaú. Mas a estação original de Itirapina teve sua inauguração em 1885, com o nome de Morro Peleado. Em abril de 1871, o povoado foi elevado à categoria de distrito. Mas o visitante quer mesmo saber o que Itaqueri da Serra tem para oferecer-lhes em termos de atração. E nós começamos pelo Morro do Cuscuzeiro e pelo Parque dos Saltos. E se o visitante preferir outras atrações, indicamos o Lago dos Biris, o Morro do Fogão, o Paredão Cabeça do Índio e o Spa Termal. O Mirante das Águas, aberto à visitação desde 1996, é o local que mais chama a atenção dos turistas e está a apenas 5 quilômetros de Itaqueri da Serra. A Cachoeira do Saltão, com seus 75 metros de altura, coloca o visitante diante da mais alta e mais bela queda d'água do estado de São Paulo. Sua queda forma um poço de 4 metros de profundidade. Aí vem o Mirante do Morro do Fogão, um dos pontos mais altos da Serra de Itaqueri, com seus 1.100 metros de altitude e 450 de desnível. Para os amantes de esportes radicais, o convite é para um salto de asa delta. Os itaquerienses afirmam que o Mirante do Morro do Fogão recebeu este nome pelo vermelho intenso que recebe durante o pôr do sol. Dizem que até parece que o céu está em chamas. A vila se destaca pelas suas casas que datam do século XIX, e uma delas é a que serviu de residência para Ulisses Guimarães. Todo esse conjunto arquitetônico estão sempre abertos à visitação. Uma curiosidade para os que visitarem aquela localidade está no fato do cemitério local abrigar mais túmulos do que o número de habitantes da vila. Muitos deles apresentam traços de arte bizantina. Bem, se você está curioso para viver momentos incríveis, nosso conselho é que vá até Itaqueri da Serra e seja bem recebido pelos 270 itaquerienses ou itaquerenses. Vai lá, vai! Eu te garanto que muitas surpresas te aguardam. Vai lá, vai e recebe o carinho dos itaquerenses. A vocês aí de Itaqueri da Serra, um abraço cordial
de todos nós que fazemos o programa 100% Gospel. E agora, uma palavra de fé e confiança. Está no Salmo 103, versículo 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Essa palavra de fé e confiança é para você. Deus se compadece daqueles que o temem, da mesma forma que um pai se compadece dos seus filhos. Ora, um pai que é humano, que é pecador, que às vezes não dá bons exemplos para os filhos. E assim como esse pai, mesmo sendo assim, se compadece desses seus filhos, Deus que é soberano, Deus que é divino, Deus que é santo, Deus que é todo-poderoso, se compadece muito mais daqueles que o temem. A pergunta que nós te fazemos: você teme ao Senhor de verdade? Você é daqueles que depositam sua confiança, a sua fé nos Deus único, vivo e verdadeiro? Você é aquele que crê somente no Deus onisciente, onipresente e onipotente? Você é aquele que nos momentos de sua angústia, de suas aflições, no momento de dor, de sofrimento, corre para os braços do Deus de Abraão, de Isaque e de Israel? Nos momentos de dor, para solucionar os seus mais angustiantes problemas, só existe um caminho. Recorra ao nosso Deus Todo-Poderoso. Se seu problema é problema financeiro, se seu problema é problema de saúde, se seu problema é sentimental, o seu namoro, o seu noivado, o seu casamento não estão indo muito bem. Se o seu problema é de relacionamento com as pessoas, principalmente com os de casa, relacionamento com os vizinhos, com os amigos, com os colegas de trabalho, com os seus irmãos da igreja, qualquer que seja o seu problema, por mais difícil, por mais impossível que seja para você, para Deus não tem dificuldade. Deus é o único que pode solucionar os mais difíceis e até os mais impossíveis problemas. Porque para Deus tudo é possível. Então, no momento que você mais precisar, o ombro amigo que você encontra é o ombro de Deus. Se você recorrer a uma pessoa humana, você estará incorrendo no perigo de estar diante de uma pessoa que alimenta piores problemas do que os seus. Então, o nosso conselho é esse: procure o nosso Deus, porque Ele é o único capaz de resolver todo e qualquer problema. Pense nisso. Medite sobre isso. Bem, meus amigos, como diziam meus avós, o que é bom dura pouco. O nosso programa chega ao seu final. Se Deus nos permitir, estaremos de volta no próximo programa. Que Deus continue iluminando os seus caminhos, fortalecendo os seus passos e derramando preciosas bênçãos sobre você e sobre toda a sua família. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto
e te dê a paz. Números 6, 22 a 27. Obrigado a você pela sua preciosa audiência. Obrigado a você que está divulgando o nosso programa aí na sua cidade, no seu estado, na sua vila. Muito obrigado de coração. Aqui na apresentação, Adalberto Pereira. Na coordenação, supervisão e seleção de imagens, Nilton Moura. Nós, de coração, agradecemos a todos vocês. A vocês que nos têm enviado mensagens de encorajamento, mensagens de otimismo. Essas mensagens servem de estímulo para que nós possamos continuar apresentando este programa para a honra e para a glória do nosso Deus. Obrigado a você pela sua preciosa audiência. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. 2 Coríntios 13 e 13. Tchau, gente. Obrigado. Aquele abraço cordial de todos nós que fazemos o programa 100% Gospel, e se o Senhor nos permitir, voltaremos no próximo programa com a mesma alegria, com a mesma determinação. Essa alegria de servir ao nosso Deus. A alegria de estar com você no nosso programa. Até o próximo.